Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, anjo da minha guarda, intercedei por mim. Hoje é dia de Carnaval. E o dia de Carnaval é um dia anterior à quarta-feira de cinzas, que é amanhã, na qual começa o tempo da Quaresma. E a palavra Carnaval vem de carnevale, vale carne. Isso porque até alguns anos atrás, pois as pessoas durante toda a Quaresma, esses 40 dias de preparação para a grande solenidade da Páscoa, pois não comiam carne. E então, no dia anterior a começar a Quaresma, pois de facto comiam especialmente de carne, enchiam-se de carne. Ora, hoje em dia isto já não é assim, de facto só a Igreja recomenda que não se coma carne na quarta-feira de cinzas, nas sextas-feiras da Quaresma, na sexta-feira santa, ou até por algum motivo sério, que não seja possível abster-se de carne, podemos abster-nos de outra coisa. Temos que ver a abstinência, digamos assim, nas sextas-feiras da Quaresma e na quarta-feira de cinzas, e também o jejum, no dia da manhã, quarta-feira de cinzas e na sexta-feira santa. Ora, mas eu gostava que pensássemos que por trás desta mentalidade havia a ideia de que se uma pessoa comia muita carne era muito feliz, ou que não havia problema nenhum em cometer excessos antes de começar esse tempo de preparação para a Páscoa, que era a Quaresma. Ora, no fundo, gostava de comentar hoje uma virtude que me parece essencial para sermos felizes e para termos paz, que é a virtude da temperança. Aliás, hoje na missa, não no Evangelho, mas sim no Salmo responsorial, nós repetimos uma expressão muito bonita do Salmo 28. O Senhor abençoará o seu povo na paz. Para haver paz na nossa vida, tem que haver temperança. Uma pessoa não pode ter paz se não é temperada, se deixa levar, ou melhor, se pensa que o seu fim está nas coisas da terra. As coisas da terra não são coisas más em si, evidentemente, mas se nós as procuramos como fim, convertem-se em ídolos, né? E acabam por ocupar o lugar de Deus. Por isso, dizia São José Maria, num ponto do caminho, esse livro tão conhecido, diz assim, o ponto 939, sede homens e mulheres do mundo, mas não sejais homens ou mulheres mundanos. Devemos amar apaixonadamente este mundo, é o lugar do nosso encontro com Deus, mas não podemos deixar-nos cegar pelas coisas humanas, esquecendo as coisas divinas. E para isso é essencial esta virtude que pedimos hoje a Jesus, sermos temperados, sóbrios no uso dos bens materiais. Por exemplo, não há mal nenhum que ouças música e que gostes de ouvir música, mas é ou não é verdade que se passas o dia a ouvir música, a certa altura sentes-te vazio. Porquê? Porque nós não fomos criados para ouvir música. É bom ouvirmos música, mas não é o fim da nossa vida. Não há mal nenhum, pois uma boa refeição, evidentemente, às vezes há coisas que gostamos mais, outras que gostamos menos, mas claro, se nós pensamos que nascemos para comer, ou nascemos para beber, ou nascemos para divertir-nos, ou nascemos para descansar, tudo isso é um erro, porque nós nascemos para amar a Deus sobre todas as coisas, ao próximo como a nós mesmos, para cumprir a sua vontade na terra e um dia sermos plenamente felizes com Ele no céu. E a temperança nos ajuda a usar os bens materiais sem pôr neles o nosso fim. Não ser temperados, além de prejudicar a nossa vida de relação com Deus, com Jesus, notamos que quando nos falta temperança nos afastamos de Deus, também produz naqueles que nos conhecem um certo sentimento de decepção, porque as pessoas esperam que os cristãos sejam temperados. Temperados no falar, por exemplo. O que é a temperança no falar? Pois é
nem falar demasiado, nem falar demasiadamente pouco. Ou seja, sermos pessoas que sabem falar quando têm que falar, sabem ouvir quando têm que ouvir. E não é verdade que às vezes estamos entusiasmados, falamos e depois nos sentimos vazios. Ou pelo menos temos essa sensação. E pelo contrário, quando sabemos dizer que não a nós próprios, às vezes que nos apetece falar e ouvimos com interesse uma pessoa, como a pessoa fica agradecida. Por isso, aí está, como a temperança atrai. Não há mal nenhum que nos entusiasmemos com a vitória da nossa equipa num jogo de futebol. Agora, claro, se as nossas manifestações de entusiasmo fossem destemperadas, as pessoas pensariam, ou pelo menos estranhariam, mas isto é um cristão? Parece que vive para o futebol e nós não vivemos para o futebol. Podemos gostar do futebol ou de outro desporto qualquer, mas sabemos que é um desporto, que é um jogo, não é o fim da nossa vida. A temperança atrai sempre, porque é um sinal autêntico de uma vida perto de Deus. Repara que as pessoas que atraem são temperadas. As pessoas que admiramos são temperadas. Os heróis que admiramos, pois na literatura, no cinema, são pessoas temperadas, são pessoas que sabem controlar-se a si mesmas, serem senhores e senhoras de si mesmos. E isso atrai muito, Repara, por exemplo, hoje em dia está um bocadinho na moda dizer que uma pessoa, quando se irrita, é uma pessoa com um caráter forte. Mas se pensarmos com calma, aqui diante de Jesus, neste tempo de oração, pois é exatamente ao contrário. Irritar-se é o mais fácil. Pelo contrário, não irritar-se, corrigir sem ofender, dizer as palavras que achamos que são convenientes dizer ou aquilo que achamos que está mal sem nos irritarmos, sem começarmos a ferver, etc., sem usar palavras que possam ofender. Isso tem muito mais autoridade. Por isso, uma pessoa temperada atrai. Aquilo que diz é muito mais tida em conta do que uma pessoa destemperada, evidentemente. E sem temperança não é possível nós fazermos apostolado, nós ajudarmos os outros a aproximar-se de Deus. Se nós não somos temperados, não conseguimos dizer a palavra oportuna. Por isso, São José Maria também, já que citei o caminho há pouco, volto a citar noutro ponto que diz assim: contenta-te com o que basta para passar a vida sóbria e temperadamente, senão nunca serás apóstolo. Ou seja, hoje em dia está na moda, há um movimento por aí minimalista de dizer ter o mínimo de coisas possíveis no teu quarto, na tua casa, porque a abundância gera dispersão. E é verdade, quando uma pessoa tem, 20 filmes para ver, não sabe pelo qual começar. Uma pessoa diz assim: olha, este amigo sugeriu-me ver este filme, sei que é bom, sei que tem valores, etc., vou ver. Pois já, é muito mais fácil, Pois, se a pessoa, pelo contrário, se tem 300 músicas para ouvir, não sabe pelo qual começar. Por isso, saber ser sóbrio, temperado, ouvir uma música de cada vez, e não muitas, etc. Tudo isso nos ajuda a desfrutar da própria música, a desfrutar do próprio cinema também, a desfrutar dos alimentos, tudo isso. Sermos temperados atrai, e se repararmos, as pessoas que admiramos são temperadas. Mas, claro, diz-nos São José Maria que se eu não sou temperado, nunca conseguirei ser apóstolo, nunca conseguirei preocupar-me com os outros. São José é um homem temperado, é um exemplo claro de temperança, um homem que sabe cumprir em cada momento aquilo que Deus lhe pede, exatamente porque não se deixa levar pelo que lhe atrai no momento. Sabe ser ponderado, temperado, tanto no falar como no atuar, e por isso cumpre a vontade de Deus. Vamos lhe pedir a São José, neste dia de Carnaval, neste dia que algumas pessoas, não digo todas, mas algumas pessoas cometem excessos e nesses excessos procuram a felicidade. Nós sabemos que a genuína felicidade não está aí, pois que nos ajuda a sermos temperados, E então seremos felizes já nesta terra, com uma felicidade evidentemente não plena, porque sabemos que essa felicidade plena está reservada para a vida futura, para quando virmos a Deus cara a cara. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações
que me comunicaste nesta meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, anjo da minha guarda, intercedei por mim.